hoje eu vou te mostrar uma das coisas que pode mudar completamente a sua vida. Tem a ver com investimento, tem a ver com trade, mas tem a ver com todos os aspectos da sua vida também. Assiste esse vídeo que eu vou te explicar. Eu vou tocar esse vídeo para você e vou traduzindo enquanto ele acontece. Just do the first one only. Just one. Just rearrange those letters to form a word. Just do number one. Então aqui, uma professora numa sala de aula dá um exercício muito simples. São 3 palavras que a pessoa deveria organizar as letras para tentar achar uma outra palavra, né? Isso aqui chama anagrama, alguma coisa nesse sentido. Então ela deu aqui uma palavra na lousa e você tinha que reorganizar as letras para formar uma outra palavra, tá? Então começa assim, ela vai fazer uma palavra por vez. When you're done, I need to see your hand raised. Keep your hands up, please. This isn't meant to be difficult. Let's just go to number 2. Do number 3. You were both given 2 different lists. Left side of the room, given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Both of you were given the third word, which was the same. Cinerama, American. Your first 2 words were not solvable. O que ela fez aqui? Ela dividiu a sala em 2. Deu 3 palavras. Para metade da sala deu 3 palavras, as 2 primeiras eram fáceis e a terceira era igual para os 2 grupos. Pro segundo grupo, ela deu as 2 primeiras palavras impossíveis, que não tinham uma resposta real. E o que foi medido? Quantas pessoas respondeu corretamente a terceira palavra, que tinha solução e era igual para os 2 grupos? O que eles perceberam é o seguinte, que o grupo em que as 2 primeiras palavras não tinha solução, teve pouquíssimas pessoas, quase ninguém respondeu certo a terceira palavra. E isso é uma demonstração de algo que foi descoberto em 1967 em um estudo com um cachorro. E isso aqui tem a ver com investimento, eu vou te explicar no detalhe. A gente está falando de algo que a ciência chama de desamparo aprendido. E por que você, em várias coisas da vida, pode parar de tentar coisas que talvez tenha solução, você consegue ter sucesso, mas porque no começo você descobriu, você aprendeu que não tinha como, depois de algumas tentativas você desiste para sempre. Isso acontece o tempo inteiro com opções e isso é um grande perigo. Isso faz com que as pessoas parem de acessar oportunidades que mudariam a vida delas. Vou explicar aqui os estudos e depois nas operações como você resolve caso você tenha esse sentimento de que tem medo de operar, de que as coisas vão dar errado, como você passa por isso e começa a trilhar o caminho de crescer, ter sucesso aqui no nosso mercado. Primeiro, começou na Universidade de Pensilvânia em 1967. Esse Martin Seligman, com 25 anos, ele fez um estudo muito interessante, pode parecer até maldoso, tá? Eles dividiram entre 3 grupos de cães. Um deles não acontecia nada, estava lá parado. O outro grupo, ele levava choque, só que se ele apertasse um botão lá no painel que o cachorro consegue apertar, o choque parava. E tinha um outro grupo que tinha esse botão, só que ele levava choque e não tinha nada que fizesse o choque parar. Esses 3 cães, 2 grupos ali tomaram choque, um deles tinha uma saída. Então o que aconteceu com o grupo que não tinha um botão para desligar o choque? Ele aprendeu que não tinha jeito, que ele ia tomar choque independente de qualquer... Depois eles colocaram esses cachorros, né, esses cães, num lugar onde era só pular que ele parava de tomar choque. O que aconteceu com esses grupos, né? Um grupo de controle lá não servia para nada, né? Ele não tomou choque, então não tinha o que fazer. Agora os 2 grupos que tomaram choque, né? O grupo que apertava o botão e parava no primeiro exercício, nesse segundo, onde era só pular, eles fizeram o quê? Tomaram o choque, perceberam o ambiente que era somente pular, pularam e pararam de tomar choque. Aquele grupo que não teve o botão no primeiro exercício, ele aprendeu que não adiantava fazer nada. Então mesmo que tivesse um lugar que era fácil dele superar ali, pular e parar de tomar choque, ele não fez isso. A grande maioria desses cães simplesmente ficaram tomando choque sem fazer nada, sem achar que tinha solução. Isso os cientistas cunharam de Learned Helpless. Seria desamparo aprendido em inglês. Isso foi testado diversas vezes, diversas formas diferentes desse estudo, e perceberam que isso acontece com seres humanos também. Então, quando o seu cérebro ele registra de várias vezes que nada que você faz funciona, ele desliga a parte que deveria pensar em tentativas. Então, seu cérebro simplesmente desiste antes de tentar, porque ele aprendeu que tentar não serve para nada. Então, se você, aqui trazendo já inicialmente para o nosso mercado, principalmente um mercado de risco, se você entrar no mercado de risco, mesmo que
você tivesse 70% de chance de acerto, 70% de chance significa que a cada 10 você acertaria 7. Isso não significa que as 3 primeiras que você fez não podem ser 3 erros seguidos. Então, o que eu vejo acontecer muito no nosso mercado, principalmente em opções que tem várias operações que são tudo ou nada, as pessoas tentarem uma vez ou outra, perderem e desistirem. Mesmo que elas aprendessem uma estratégia boa, mesmo que elas estivessem ali num ambiente bom em que no médio e no longo prazo elas enriqueceriam com aquilo. Então, é muito interessante que depois que eu vi isso tudo, eu percebi que isso acontece o tempo todo com a gente. Isso justifica muito do medo em renda variável que a gente tem aqui no Brasil e que de pessoas que têm medo de opções, por exemplo. Em vez de se aprofundar e entender como é uma ferramenta maravilhosa, eles simplesmente têm medo e travam. Então, mesmo quando a realidade muda, se você tinha uma situação que era impossível, você aprende que não tem solução, mas às vezes a realidade muda e a partir daí as coisas passam a ser possíveis. Só que quando a pessoa já aprendeu, ela tem muita dificuldade de passar a ver essa oportunidade que está na frente dela, né? Então, depois, em 1975, fizeram esse mesmo problema, esse mesmo teste com seres humanos. Descobriram que eles se comportam igual, né? Então aqui, parecido com o que do vídeo que eu te mostrei, os universitários receberam problemas impossíveis e outros problemas que davam para resolver. E depois que receberam problemas com solução. 2/3 que receberam os problemas impossíveis, eles nem tentaram resolver. O cérebro deles simplesmente falou, isso não funciona. Desistiram completamente. Então, tanto faz se é cachorro ou se é ser humano, não faz diferença. O mecanismo é o mesmo. E aqui, se a gente trocar choque por prejuízo, dá na mesma. A gente tem estudos que mostram que o prejuízo, ele causa um sentimento 10 vezes mais forte que o sentimento de vitória quando a pessoa tem lucro. Então, o prejuízo, ele ativa sinais no cérebro parecido com dor. Isso é documentado em estudos científicos. O ser humano, quando ele perde numa operação, ele sente uma sensação muito parecida com dor. Então, o que ele quer? Ele quer evitar ir o máximo. Então, se ele tenta algumas coisas, ele vai sentir dor algumas vezes, perceber que aquilo só causa dor para ele. O problema é que o nosso mercado de renda variável é um mercado de estatística, onde somente os grandes números que vão fazer diferença, onde você vai ter chances, que significa chance, que muitas vezes você vai errar e vai perder, e isso é normal, e muitas vezes você vai ganhar. Então, se você por um acaso teve o azar de no começo você perder vezes seguidas, o que é normal o seu cérebro fazer? Isso não é para mim, eu vou desistir disso daqui. Então agora eu vou te mostrar, tanto na minha plataforma quanto aqui, como você que está começando deve começar nesse mercado para resolver. Eu percebo que aconteceu comigo o que eu vou recomendar para você hoje. Eu comecei ganhando, eu ganhei um ano inteiro. Então, meu cérebro simplesmente falou, isso aqui é maravilhoso, foca nisso, que é com isso que você vai mudar de... Então, eu tive sorte de começar do jeito certo e também do mercado vir ao meu favor, porque mesmo com operações conservadoras, você pode sim perder no começo. Então, eu tive uma combinação que fez eu chegar até aqui. Mudei completamente a minha vida. Agora, eu vou tentar te guiar para que você comece ganhando. E aí você pegue gosto nisso daqui. Então, o importante no início, além de aprender, você só vai passar pelo processo completo de aprendizado se você ganhar no começo. Não adianta você começar e perder que você vai desistir. Então, por exemplo, uma operação que, de fato, quando dá certo, dá um retorno gigante, é a operação de comprar opções muito baratinhas. São quase ali apostas, mas talvez você tenha até uma análise que tem um acerto legal, que ganharia na estatística, que lucraria no longo prazo. Só que a operação de opções baratas, ela tem uma chance de, se o normal é 1 a cada 100 dar certo e você é bom, você acerta 5 a cada 100, isso significaria que você ganharia muito dinheiro no longo prazo, mas 5 a cada 100 significa que vezes você vai acertar 1. Então, é uma estratégia ruim para você começar. Então, a gente não vai começar com uma estratégia do pozinho, que é essa estratégia de comprar opção barata. A gente não vai começar com a estratégia de comprar uma callzinha curta que pode explodir, igual eu fiz agora, 2.000%, 20 vezes de multiplicação, mas a gente pode fazer 5 e errar 5 seguida. Então você não deveria começar com isso. Você deveria começar com a coisa que estatisticamente, no curto prazo, é mais vencedor. E no curto prazo, o que é mais vencedor são operações vendidas. Isso estatisticamente falando. Agora sim, se você não entende, não precisa dar bola porque eu vou falar agora, vou falar aqui uma frase para quem já entende. Por que no curto prazo vender é mais vantajoso? Porque a volatilidade implícita no curto prazo ela é maior do que a volatilidade realizada, ou seja, as opções são mais caras do que o mercado realmente se move, gerando, na média, um ganho para o vendedor de opção do curto prazo. Então, você que for entrar no mercado de opções principalmente, faça operações vendidas, conservadoras, fora do dinheiro. Então, vamos aqui. É o que eu estou mostrando nesse slide. Venda fora do dinheiro tem alta probabilidade de sucesso. Prêmio menor é uma coisa conservadora, você não vai ficar super emocionado com essa operação, mas é um circuito positivo. Você vai fazer, recebi, é como se fosse um dividendo que você recebeu todo mês, é uma renda. Então, recebi esse dinheirinho aqui, deu certo. E você tem que começar pequeno,
Por quê? Mesmo quando der errado, porque mesmo aquilo que é muito bom, dá errado de vez em quando. Então, você começando pequeno, quando dá errado, você não sente uma dor muito grande. Então, vai com o menor lote, faz operações vendidas, sente, aprende. Caminho errado é o caminho agressivo, que você perde de cara, o cérebro registra não funciona e você se afasta do mercado. E no final, quem enriquece, essa é uma frase de vários investidores famosos, é que quem enriquece é quem sobrevive. Então você vê só pessoas bilionárias que passaram a vida inteira no mercado. Não existe uma pessoa que fica bilionária no mercado do dia para noite. Então isso aqui não é timidez frente ao mercado, não significa que você não é bom. Começar conservador não tem a ver com a sua qualidade, com a sua coragem, nem com a sua competência. Tem a ver em você treinar o seu cérebro em fazer isso daqui, que é montar operações, que é ver o seu patrimônio variar, ver seu dinheiro subir, cair, é aprender a perder. Você aprender um pouquinho, você com uma operação conservadora, você vai perder pouco, só que você vai perder de vez em quando. E é bom você acostumar, porque igual, eu tenho operações super malucas. No mês antes de eu fazer lá 300 mil lá com operações de petróleo, de lucro, eu tive operações que deram ali 40, 50 mil de prejuízo. No mês, assim, pum, 50 mil que eu perdi. Então, se eu tivesse parado ali naquele prejuízo de 50 mil, eu não teria ganhado os 300 mil da operação seguinte. Então você precisa treinar seu cérebro a acostumar com o mercado. Então vamos lá. Outra coisa que você pode seguir, ferramentas e recomendações especializadas que você sabe a taxa de acerto. A gente brinca, né, no mercado que mesmo se Deus fosse um gestor, as pessoas perderiam dinheiro, porque as pessoas são muito emocionadas e quando a coisa dá errada, as pessoas saem fora. E mesmo se Deus pegasse, escolhesse as 10 ações que mais subiriam em 10 anos, as pessoas, quando essas ações caíssem, eles iriam vender e ia pegar o prejuízo. Então, toma cuidado. Mas aqui, uma coisa legal para você são ferramentas que te ajudam a escolher o mais conservador e recomendações que têm uma taxa de acerto alta. Pegar ali, seja research, a gente tem a nossa aqui, eu vou apresentar daqui a pouco, mas pode ser de qualquer lugar que você sabe ali que tem uma taxa de acerto alta. Se você não sabe a taxa de acerto e você montando suas operações da sua cabeça, pode ser também, mas vai no menor quantidade possível até você pegar ali um costume. Então quem está começando e não tem leitura de mercado, sensibilidade para volatilidade, o pior jeito de começar é comprando opçãozinha curtinha. Pô, acho que vai subir muito PRIO semana que vem. Aí vai lá e compra uma call para semana que vem. E aí quando vê o que acontece, às vezes a pessoa até acerta que o mercado subiu, mas aí tem essa questão da volatilidade. Comprou uma volatilidade muito cara, que passa 3 dias, a volatilidade cai muito e a pessoa perde dinheiro mesmo acertando a direção do mercado. Existe isso. Olha só como é dramático. E você vai aprender isso somente indo para a prática. Para fazer isso, tem que calibrar o strike, tem que escolher melhor as operações e você não vai ter isso no começo. Então, segue alguma coisa, segue alguém, uma research, segue alguém que faz uma leitura de mercado melhor e vai com calma. Mesmo uma pessoa que é muito boa, lembra que 70% significa errar 3 vezes em 10 chances. E pode ser que seja as 3 seguidas. Sempre lembra disso, quando você tiver com medo aí do mercado. Então, 70% de acerto é excelente, mas você pode perder as 3 primeiras seguidas. Isso é uma grande realidade. E acontece. Pô, você monta a estratégia, você faz toda a análise do mundo, você até estima a probabilidade, você roda a operação e você pode ser que erre várias operações seguidas e depois acerte várias outras seguidas que faz você sair no lucro. Só que se você sai antes, você fica só com prejuízo. Uma dica para quem quer ser agressivo de qualquer forma. Então, por exemplo, você vê eu montando essas operações que tem um lucro enorme, que são maravilhosas. Só que você não vê uma coisa muito importante na minha carteira. A minha carteira tem mais de 80 operações arriscadas ao mesmo tempo. O que faz? Ao mesmo tempo que eu tenho uma operação dando errado, eu tô dando certo. E essas operações arriscadas, quando elas dão certo, o lucro é muito grande. Então acaba pagando pelo que dá errado. Então você vai ter meses que vai ter prejuízo. Prejuízo é normal no mercado em alguns momentos. Não pode ser um prejuízo sustentado, né? Senão não vale a pena estar aqui. Mas o ponto é que um mês ou outro você ter prejuízo no total, ok, faz sentido. Mas você, com várias operações, você vai ter um mês onde você vai ter um 0 a 0, onde aquela operação deu errado e outra deu certo e compensou, e você vai ter meses onde você vai estar super positivo. Mesmo no mês super positivo, você está indo com 15 operações super lucrativas para vencimento, né, ou ali perto de vencer você vai zerar elas, você pode ser que tenha 15 positivas e 5 negativas. As 15 positivas estão dando um lucro gigante, então você não está vendo lá tanto prejuízo. Mas é normal ter prejuízo no meio do caminho, principalmente quando a gente está buscando coisas agressivas, como é o nosso caso. O ideal é você não ir para o agressivo no começo, mas assim que entrar no agressivo, diversifique e melhor, pulverize. Se você mexe com travas, pulverize. Compra de call curta, compra de call longa, pulverize, tá? Essas operações que são mais tudo ou nada, quando dá errado pode zerar, é legal você ter uma diversificação grande de vencimento, de operações e de risco.
escolher opções diferentes, às vezes você vai escolher uma mais conservadora, mais dentro do dinheiro ou na linha do dinheiro, e outras mais arriscadas, mais fora do dinheiro. Outra coisa, o prazo. Quanto mais longo o prazo, maior a chance de sucesso. Então você pode ter uma opção que vence o mês que vem? Pode, mas você também pode ter uma que vence daqui a 1 ano e meio. Pode ser que a do curto prazo deu errado, mas a do 1 ano e meio deu certo. No meio do caminho lá, passou 6 meses, a ação explodiu, você consegue embolsar um lucro bom. Esse é o que eu faço na minha carteira particular, que é pulverizar as operações que são muito arriscadas. Dá uma olhada na minha carteira aqui. Como você pode ver, eu tenho muitas opções e aqui está uma estatística, né? As operações estão abertas, que eu ainda não encerrei, né? Porque conforme as coisas vão dando lucro, você vai encerrando, vai fazendo parcial ou vai encerrando completamente as suas operações. Mas hoje eu tenho 82 compras de call e 34 vendas de put, tá? Então, isso é para você enxergar que, de fato, é o que eu faço e é o que uma carteira saudável deve fazer, principalmente operações tão agressivas. Aqui na minha tela tá aqui aleatório várias operações, mas você pode ver esse exemplo. Eu tô aqui em Lojas Renner, 2 operações de Lojas Renner dando 50 mil aqui quase de prejuízo, dá quase 50 mil aqui mais essa com certeza deu 50, mas eu tenho Bradesco dando 74 mil de lucro, 148% de resultado. Mesma coisa, tem a opção de Magalu dando prejuízo e tem a operação de Copasa aqui com 436% de lucro. Eu tenho aqui Prio dando lucro de 200%, eu tenho RapidTX 900 e Vale X 954 dando aqui prejuízo também, enquanto eu tenho outras, mesmo em Vale aqui essa compra de call, 22 mil de lucro. Então assim, esse é o normal da carteira. Você tem operações com os 2 perfis o tempo todo. Por quê? Se você está operando prazos grandes, tem tempo ainda das operações amadurecerem. A tese, ela tem tempo de se concretizar. E outra, mesmo você tendo a melhor análise, a melhor tese do mundo, algumas coisas vão dar errado e isso é ok. Então, ter prejuízo em renda variável é aceitável, contanto que você esteja diversificado e ciente e a sua estratégia e sua análise faça sentido e te dê lá um ganho estatístico, que você acabe ganhando e o seu ganho gere lucros maiores do que as perdas. É isso que você precisa ter, uma estratégia boa, precisa testar ali, né, de preferência com pouco dinheiro para ver se de fato ela se paga e depois você vai aumentando o valor ali depois que você testou e tem segurança. Mas de modo geral, precisa dar ali chance dos grandes números trabalharem, da estatística trabalhar a seu favor. A ideia é essa. Aqui, o que é interessante, né? Se você concentrou muito numa operação só, o resultado dela define a sua vida. E aí você vai dormir mal, você vai ficar preocupado, você vai se descontrolar emocionalmente e é um dos fatores que mais prejudicam um trader, um investidor. As pessoas às vezes têm preconceito com a palavra trader, mas a realidade é que todo investidor, mesmo os bilionários, eles estão fazendo trade. Isso aí de achar que eles são puritanos é uma grande balela, né? Você vê o pessoal operando opções, o Warren Buffett operando opções. Aí o pessoal, uma trader. Lógico que é. A questão é a forma de ver as coisas, né? Tudo, na verdade, é um grande trade. Se você consertou tudo numa operação, aquilo define sua vida, isso é horrível. Isso atrapalha a sua sobrevivência, é a característica fundamental de quem enriquece, é a pessoa que sobrevive ao mercado. E qual que é o problema que a gente tem hoje, né? Que a gente teve muitas pessoas passando por isso aqui que eu vou te mostrar. De 2016 a 2020, era fácil ganhar dinheiro, o mercado subiu por 4 ou 5 anos, a pessoa entrou lá em euforia, 2020 teve uma recuperação muito forte até julho de 21, e é o que acontece, né? A pessoa não tem uma gestão de risco legal, ela pode ter perdido aqui em 2 meses 40% do patrimônio, ou mesmo ali na crise, né, de 2020, o mercado despencou. A pessoa ela entra em choque, né? Então ela fez aqui, perdeu esse dinheiro, aí ela vai atrás de opção. Se ela opera opção sem entender, sem dominar, sem ter uma estratégia, sem ter gerenciamento, ela vai perder dinheiro. E aí depois ela vai pro day trade. Vai perder ainda mais dinheiro, porque as estatísticas de opções são muito mais favoráveis do que de day trade, assim, não tem comparação, tá? Você pode gastar um tempo pesquisando se você quiser, mas a chance de você ter sucesso, enriquecer com opções é muito maior, dezenas de vezes maior do que do day trade. Essas questões psicológicas geram algumas pessoas que têm alguns dos perfis aqui, né? Um é o que passou ali em 2020, ficou traumatizado, o outro que até aprendeu ali opções, sabe, mas não opera, fez curso, entende grega, sabe montar uma trava, mas na hora de operar, a pessoa congela, ela tem aqui esse medo, né? Ela tem uma memória emocional que trava ela de operar. Eu tenho muitas pessoas que assistem meus vídeos, muitos de vocês, eu acredito, estão nessa situação, porque eu sei, estatisticamente, que o público tem uma parte grande disso, né? De pessoas que sabem, mas não tem coragem de pôr em prática, né? Fala, pô, vou deixar para depois, ou alguma coisa nesse sentido. Outros já entram e falam, isso não é para mim, acha que o mercado é manipulado, só ganha quem tem informação privilegiada, opção é para profissional,
não tem perfil para isso. Não tá totalmente errado aqui não. Existe informação privilegiada, mas a maior parte do mercado, a maior parte do tempo não é movido por isso. A maior parte do tempo são movimentos naturais do mercado. Opções são para profissional, era um questionamento muito válido. Muitas pessoas, até profissionais, falavam isso um certo tempo atrás, porque até o profissional não sabia tanto. Mas hoje em dia a gente tem bastante ferramenta. A própria ferramenta que eu te mostrei ali facilita muito a sua vida na hora de operar. E não tem um perfil para isso, aí aqui é muito mais emocional a questão de perfil. E não é fraqueza da pessoa, é biologia, né? A gente tem toda uma questão científica que justifica isso, né? A gente tem a amígdala hiperativa, o centro de medo dispara com mais intensidade, córtex pré-frontal suprimido, né? A parte de raciocinar e fazer coisas que fazem sentido fica suprimido quando acontece esse aprendizado, esse desamparo aprendido, né? Planejamento e decisão perde força, a dopamina desliga, ou seja, você não tem um ganho. O ganho, a dopamina vem do ganho. Então o cérebro aprendeu, ó, isso aqui que você está fazendo, você não vai ter ganho. Então eu não vou te liberar dopamina, então você acha uma coisa chata. Então você acaba atribuindo de forma distorcida as coisas, né? Ah, eu operei e perdi, você coloca isso na sua identidade, isso atrapalha muito você ter sucesso na coisa, tá? Se você operou e perdeu e você acreditar que você é um perdedor nesse jogo, você não vai jogar ele mais, tá? E você tem que entender que foi só uma etapa, né? Foi um aprendizado ali que você deveria ter, às vezes, colocado menos dinheiro, gerenciado melhor. E aqui, como eu falei, se você tá nessa situação, reduz o tamanho, opera com pouco até você pegar o costume e você testar que a sua estratégia funciona. Você tem que mudar a métrica de sucesso, né? O seu sucesso é seguir o plano e não ter lucro na primeira operação. Isso é muito importante. E ficar vendo todos os dias o dinheiro subir ou descer não faz sentido, tá? E quebrar isso com dados, né? Você tem que medir com estatística. Pô, teve operações que foram muito tristes ali que você perdeu dinheiro, mas você pega lá seu histórico, você tá ganhando uma boa grana. E aí, esse histórico que tem que fazer sentido para você, e não aquela operação específica que você perdeu. As pessoas falam muito para mim, né? Você vê como as pessoas refletem o pensamento delas em mim. Quando eu perdi em Gafisa, né? Tentei entrar na disputa do controlador lá, tal, achei que talvez dava para ganhar, coloquei uma grana e deu errado. Perdi lá uns 100 mil reais. As pessoas ficaram me lembrando disso por 2 anos. Enquanto isso, eu já tinha feito uma outra operação, fiz 1 milhão com Ambipar acho que foi no mesmo ano, não tô lembrado certinho. Fiz outras operações icônicas, né, que mostrei ao público tudo que eu fiz e as pessoas ainda ficaram pegadas com aquela perda. Eu falei, poxa, a pessoa ficou marcada com aquela perda, ela tinha que seguir em frente, né, e a perda foi minha, talvez ela perdeu também junto, não sei. Mas a perda foi minha e a pessoa ficou marcada. Então ela acha que a vida dela define em uma coisa, enquanto que não funciona assim. Isso é uma cultura bem brasileira, né, nos Estados Unidos a gente vê que o empreendedor, por exemplo, é incentivado a falhar. A falha é aprendizado. Para uma hora ele for lá acertar aquela startup e ficar bilionário. No Brasil, você perdeu naquilo, então você é um fracassado? Lógico que não. Eu tô aqui, perco e ganho todos os dias. No final, a minha vida é muito melhor. Tenta colocar isso na sua cabeça que você vai melhorar muito, tá? Então você tem que certificar da evidência contrária. Se você teve uma operação ruim, tem que avaliar. E mesmo se você, testei aqui, operar desse jeito não deu certo, será que não existem outras maneiras de operar? Será que a minha estratégia está fazendo sentido? Será que meu gerenciamento está fazendo sentido? Da onde eu tirei essa estratégia? Tem base científica nisso? Tem teste? Tem alguém que faz isso e realmente é bem sucedido, né? E você tem que entender todos esses pontos. E para você resolver isso, tem que tentar fazer um otimismo aprendido, né? E a gente vai fazer isso com uma operação bem executada, uma estratégia boa, uma análise que se confirma, processo seguido, sem impulso, e isso leva um tempo, tá? Por isso que eu falo, você começando em coisas conservadoras e aprendendo e ganhando no caminho, você pega esse otimismo aprendido, que eu acho que aconteceu comigo. Agora eu vou te mostrar na plataforma que a gente tem como você pode escolher coisas mais conservadoras. Mas só vamos terminar aqui com a frase de Steve Jobs, que eu acho que ela é muito forte, tá? Ele fala que metade do que separa os bem-sucedidos dos que não são é pura perseverança, ou seja, continuar apesar do contexto de ruim. Vamos olhar aqui na plataforma algumas maneiras de você ser mais conservador e ganhar já no começo. Então aqui a ideia é você ficar otimista, tá? Não é necessariamente você mudar sua vida do dia para noite. É você aprender a operar enquanto você se sente bem fazendo isso. Então eu vou aqui no operar, boletas rápidas, porque tem muita ajuda nessas boletas rápidas. Aqui, se você não sabe o que são essas operações, devia fazer meu curso, que inclusive vai abrir as inscrições dia 28 de abril agora. Vou deixar o link aqui na descrição, ele vai ficar aqui dentro do RCO Dash, tá? Então você vai fazer a inscrição no RCO Dash ou no meu site, Jimmy Carvalho. Mas vamos continuar aqui. Aqui tem várias operações prontas e você escolhe o perfil dessa operação. Então, na hora de você fazer uma venda de call, por exemplo, você pode vir aqui escolher o retorno. Você escolhe aqui, por exemplo, pode escolher uma operação semanal, que é um pouco mais agressivo, mas como a operação vendida ainda é ok, você pode escolher até 45 dias. O ponto aqui é você escolher um retorno menor,
que vai ser uma operação mais conservadora. Você pode olhar, por exemplo, uma grega para pensar se a operação vai dar certo ou vai dar errado. Vou encontrar aqui oportunidades. Isso aqui ele está dando 11% porque ele está considerando a alta da ação, né? Aqui ele está como coberto. Eu vou selecionar a venda descoberta só para te dar a porcentagem real só da opção, tá? Então tá dando aqui 1%, 1,3 em 14 dias. Lembrando que isso não limita a sua ação de subir uma certa quantidade. Então essa operação, olha o gráfico aqui, vou clicar em gráfico. Olha o tanto que precisa subir para você ir para exercício. E caso suba e bata nesse número 54, você vai ter ganho 11%. Se não subir e não bater nisso, você ficou com 1,3% da opção para você. Aqui a gente pode ver esse número aqui, ó, lucro abaixo de. É onde você começa a ter lucro. Olha como é 10%. A ação pode subir 10% que você ainda estaria ganhando esse prêmio da opção. A opção sozinha estaria dando lucro, né? Estou desconsiderando aqui a ação. Então, olha como que é uma operação conservadora. Pode ser que chegue e seja exercido? Pode ser que sim. Mas é uma operação conservadora e tá pagando bem porque a volatilidade da opção tá alta, mas isso a gente deixa para um outro vídeo, você não precisa entender disso agora. Mas a ideia é sempre essa. Uma outra coisa, quero fazer uma operação muito agressiva, por exemplo aqui, Petrobras. Vamos supor que você acha que vai cair, que vai acabar a guerra no Irã. Supor isso. Então você vai escolher um prazo aqui, pode pôr até curto prazo, que vai de 20 até 45 dias, vai ser até um mês, né, nessa trava. E o que você faz? Você escolhe uma operação conservadora. O que é uma operação conservadora? Tem mais chance de dar certo, porém ela é mais segura. Ela dá um retorno menor, mas ela é mais segura. Se eu clicar nessa aqui, por exemplo, olha o que precisa acontecer. Se a ação cair 1,5, você já começa a ter lucro. Então é uma queda bem pequena na ação para você começar a ganhar. Aqui você pode até clicar em ver todas e escolher, ó, porcentagem para lucro. A menor porcentagem para lucro significa que precisa mexer menos para você começar a ganhar dinheiro. Quanto menor a porcentagem, maior a chance de você ganhar dinheiro. Então, de modo geral, é isso que a gente faz para escolher uma operação mais conservadora. Venda de put, vamos pegar uma ação que você gosta. Vamos supor que você gosta de banco, né? Vou selecionar aqui em trocar, vamos escolher um banco aí. Vamos pegar Banco do Brasil, é o que veio na minha cabeça. Trabalhei lá, o gráfico não está muito animador, né? Caiu bastante, o resultado está ruim, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora. Mas vamos supor que eu queira comprar Banco do Brasil porque eu acredito no longo prazo. E aí eu posso vir aqui, escolher uma opção, escolher um prazo. Aqui na porcentagem é a mesma coisa. Vamos escolher uma porcentagem baixa. Lembrando que essa é uma porcentagem adicional. Venda de put, se você tem ali uma renda fixa, seu dinheiro está rendendo a renda fixa. Isso aqui é uma coisa a mais. Se você não for para exercício, você ganha os dois, tá? Você ganha tanto a renda fixa quanto isso aqui. Então, pô, sua renda fixa está pagando 1%? Vamos pôr só 1% aqui também. Vamos clicar em encontrar oportunidades. Achou que é 1,6, que é um tanto bom. E se ficar acima de 21,42, você lucra. A ação hoje está 22,40. Pode cair R$1 que você ainda lucra, não precisa nem bi. Pode cair R$1 que você ainda lucra. Olha que operação interessante, né? Então, a ideia é essa. Seja conservador, vai para o lado onde é mais fácil ganhar, até você se acostumar. Depois que você é um grande vencedor, você é um grande operador, trader, investidor aqui, você se acostumou a ver os altos e baixos, acertou várias, perdeu algumas e você quer mudar o perfil, você quer ganhar aquelas coisas mais agressivas do mundo, aí sim você para e ajusta para riscos maiores, mas mesmo assim com calma, com bom gerenciamento. Aqui a gente tem também compra de call longa, que é o que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia. Qual que são as calls longas mais conservadoras? Vão ser as na linha do dinheiro, a ATM, está marcadinho aqui, e com prazo maior. Essa aqui, por exemplo, BBASL 229, tem aqui, vence em dezembro de 2027, só lucra se subir acima de 28,99, R$29 aqui de Banco Brasil. Mas eles são quase aí 2 anos, né? 1 ano e meio de operação, 20 meses de operação pelo menos. Então, se subir 50% a ação, ela lucra 73, né? No mínimo, né? Aqui a gente faz o mínimo, pode ser que seja um pouco maior esse lucro. Mas você pode ver que o lucro vai aumentando. Deu 100% na ação, vai fazer 250% de lucro no mínimo. Então, é uma abordagem. Claro, não é tão atraente quanto outras alternativas, mas, mesmo assim, é uma operação já bem atraente que pode fazer você ter esses lucros grandes que você vê na minha carteira, tá? Então é isso, uma operação longa conservadora é que tem o maior prazo e é mais perto do dinheiro. Vai para as coisas mais conservadoras primeiro, para depois ir para as mais agressivas. Aprende a ganhar para depois você aprender a perder, porque perder é muito mais difícil. E perder com certeza vai fazer parte da história de um cara que for muito bem sucedido. Então é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Aprendam a ganhar primeiro para depois aprender a perder,
porque perder envolve dor, tá? Então seja conservador no início para depois você ir para as coisas mais agressivas que tem no mercado. Então é isso, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Use o sistema aqui para te ajudar. Vai ter recomendações aqui no sistema a partir do dia 28 de abril. A gente está incluindo aqui o curso e as recomendações dos analistas. A gente tem uma equipe de analistas profissionais, certificados CNPI e com uma taxa de acerto muito alta, inclusive. As minhas novas operações, inclusive essa de 20 vezes aí, eu peguei deles, tá? Então eles têm uma taxa de acerto bem alta. Mesmo assim, se você for copiar eles, tenta aí com calma, escolhe eles têm operações conservadoras e operações agressivas. Mesmo assim, você que está aprendendo vai nas mais conservadoras. E vou te mostrar aqui como você faz a inscrição. Pode vir aqui no RCO Dash. Aqui, como você pode ver, é só você clicar, preencher seus dados, porque o curso que vai do zero ao avançado, o curso da minha estratégia RCO, de como eu opero, vai estar aqui disponível no RCO Dash, e as recomendações dos analistas também vão estar, uma parceria da nossa Research aqui com a plataforma, que são grupos diferentes aqui, vão estar tudo na mesma plataforma para te ajudar. Não precisar nem sair do sistema para fazer basicamente o que você precisa. Faz o cadastro, dia 28 de abril a gente tem uma live e a gente faz sempre um grande desconto nessa live. Se você quer tudo isso, plataforma, recomendação e curso, por um preço muito parecido com o do curso do ano passado, só para você ver, tudo junto, pelo preço aí muito perto do curso. Então se inscreve aqui e a gente se vê aí na live e nos próximos vídeos que eu for soltar também. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu te vejo num próximo vídeo. Grande abraço!